O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vi e dou testemunho de que esse é o Filho de Deus. Nessa palavra de João, nesse testemunho de João, nós somos convidados a seguirmos os passos do Senhor, do próprio Deus, cumprindo em nós a vontade do próprio Deus. Vamos explicar melhor. Você e eu somos chamados nesse mundo a testemunharmos como João. Eu vi e eu dou testemunho de que realmente Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Nesse dia em que a igreja nos convida a olhar e rezar também o santíssimo nome de Jesus, Yeshua, em hebraico, significa Deus salva. Deus que nos salvou, Deus que envia o seu salvador, Deus que nos resgata, nos renova, Deus nos salva. E para nos salvar, o próprio Senhor, o Pai, nos enviou seu Filho amado, nascido através do anúncio do anjo, a Nossa Senhora, nasceu de mulher e viveu, conviveu conosco, revelou-se no meio de nós com muitos milagres, proclamando a palavra, anunciando a palavra, libertando dos demônios, mas nos aproximando do Senhor. A liturgia de hoje, para que nós o reconheçamos como Filho de Deus, traz duas dimensões. Primeiro, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que forma Deus nos salva e de que Ele nos salva? Nos salva da morte eterna, nos salva do pecado. O pecado é o pior que nós podemos ser, o pecado é o pior que eu e você podemos ser. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus, o pecado é aquilo que nos afasta da proposta, do sonho que Deus já tem de mim, já tem para mim e já tem para você. Deus é o primeiro interessado na nossa realização, na nossa felicidade eterna, e por isso nos disse no primeiro dia do ano que você e eu, nós temos uma herança, nós somos herdeiros do céu, para que você e eu também nos reconhecêssemos verdadeiros filhos de Deus, e nem se manifestou ainda o que plenamente seremos, diz a primeira leitura. Quando nós tomarmos essa consciência, muito da nossa vida vai ser transformada. Como seria diferente a sua vida se você tivesse optado por outros caminhos ao invés do pecado? Olhando para os nossos filhos e filhas lá em casa, ontem eu celebrava, cheguei de Santa Catarina, do Paraná ontem, e dizer para quanto da vida deles e nossa poderia ter sido diferente se não tivéssemos optado pelo pecado. Para o pecado, ele é opção nossa.
E Deus nos enviou o seu Filho para nos resgatarmos até das nossas piores opções, daquilo que a gente escolheu ser pior. Claro que no contexto de João nós vamos entender o pecado como uma não adesão ao plano de Deus, não adesão à vontade de Deus. Mas, e não aderir à vontade de Deus significa fazer tudo ao contrário do que Ele já tem revelado para você. Quantas promessas Deus já fez, que você já ouviu, já rezou? Quantos retiros você já participou? Quantos momentos de oração talvez você já participou? Deus revelou, falou, mas você foi desobediente, não cumpriu a promessa dEle, não cumpriu a sua vontade e acabou caindo. E quando ainda não culpando a Deus pela queda. Deus veio nos resgatar do pecado. O pecado reflete o pior que você e eu, que somos chamados ao amor, podemos ser. Se é o pior do desamor, o pior do amor, só pode ser o desamor, que vem com o vazio, que vem com a falta de sentido, que vai gerar tantas outras doenças que nós vamos enfrentando por aí. Primeiro, então, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que se entrega por amor a cada um de nós para nos resgatar do pecado e nos convidar a uma vida vivida na graça de Deus, uma vida totalmente mergulhada na graça de Deus. Mas Padre, como eu posso viver uma vida mergulhada na graça de Deus? E é a segunda dimensão do próprio Jesus. Ele era pleno do Espírito Santo, ele possuía o Espírito Santo. João viu descer o Espírito Santo em forma de pomba, e aí teve a afirmação de que estava diante do Filho de Deus. E como Jesus, portador do Espírito Santo, também é aquele que nos comunica o Espírito Santo é aquele que atualiza a presença de Jesus em cada um de nós, é o santificador, é o nosso advogado, é aquele que vem em resgate da nossa fragilidade, é aquele que vem para nos unir à vontade de Deus, e para reconhecermos a presença de Jesus sempre mais na nossa vida. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, o Espírito Santo que nos convence daquilo que nós devemos pedir perdão. O Espírito Santo é daquele que nos convence daquilo em que nós estamos fazendo de errado, para acolher a vontade de Deus e aí caminharmos para a felicidade eterna e para a paz. Cá entre nós, riqueza nenhuma nesse mundo consegue pagar a verdadeira paz, não é verdade? A gente pode ter muita coisa, mas se a gente não tem paz, a gente não tem nada. E a verdadeira paz vem quando a gente tem o nosso coração totalmente colocado no coração de Deus, porque é o próprio Jesus quem purifica o nosso coração do mal. A primeira leitura nos diz isso: quanto mais próximos de Jesus, mais próximos dessa luz plena que nos purifica. Quanto mais próximos da iniquidade, mais iníquos nós nos tornamos. Mas quanto mais próximos dele, que é puro, que é verdade, que é o Filho de Deus, mais nos tornamos purificados com ele. E nessa primeira sexta-feira do mês, dia do coração de Jesus, em que nós somos chamados a olhar para a misericórdia, nós somos chamados também a dizer: nos aproximemos desse coração que foi rasgado por mim e por você, porque ele quer nos livrar do pecado e quer nos preencher do Espírito Santo, para nesse mundo sermos sinais da sua presença e de luz, avivados, caminhar por esse mundo como filhos e filhas, anunciadores da palavra e da presença de Jesus. Quando o Padre Léo fundou a comunidade Betânia, ele não queria somente tirar as pessoas das drogas, porque lá em casa ele mesmo disse tantas vezes que a droga é o menor de todos os problemas. O que ele queria era que seus filhos e filhas, seus consagrados e consagradas, fizessem uma experiência tão profunda, tão profunda, tão profunda do amor de Deus, que aí teriam sua vida transformada. Uma vez perguntaram para o Padre Léo quanto de porcentagem de cura tinha a comunidade Betânia, e ele dizia 100%,
porque um dia que uma pessoa passa em Betânia, dizia o Padre Léo, é um dia que ele deixou de estar na droga para se sentir amado, e amado por Deus. Nós somos chamados a acolher todos nós que vêm, todo aquele que vem até nós, como o próprio Cristo que nos bate à porta. É Ele que vem e pede acolhimento. Ele vem desfigurado. Ele vem desfigurado por causa do pecado, por causa da dependência química, por causa das más escolhas. Ele vem desfigurado por causa de tantos erros que cometeu, mas que é chamado à luz do amor misericordioso, que não condena, mas que acolhe, que perdoa, a viver uma experiência de renovação, de restauração, de cuidado e de amor, para poder encontrar vida nova. E aí ouvir como Lázaro ouviu: vem para fora, vem para a vida, deu desse tempo de pecado, deu desse tempo de viver o teu pior, deu de viver de qualquer jeito, porque você não nasceu para viver de qualquer jeito, você nasceu para viver segundo o amor de Deus, como filho e filha muito amado que você é. Por isso um dos legados do Padre Léo é recordar você e eu, que nós somos filhos e filhas muito amados por Deus. Eu tenho refletido bastante sobre a missão de Jesus, claro, a missão redentora, a missão salvífica, e uma das coisas que tem ficado muito forte no meu coração, sim, a missão primeira de Jesus é nos remir do pecado, nos salvar do pecado. Mas como que Ele faz isso? Ao se entregar na cruz, Ele não só nos reme do pecado, mas Ele também nos revela o quanto o Pai nos ama. E de que maneira o Pai nos ama? Da mesma forma como amou seu Filho Jesus. Porque Jesus, no alto da cruz, olhando para nós, olhando para mim, para você, diante de tanta maldade que estava sendo feita com Ele, mesmo pouco antes de ser transpassado, Ele reza: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí, mais uma vez Ele olha por mim, para você, em outras palavras está dizendo: Pai, ame a eles como você ama a mim, para que eles encontrem no mundo sentido, significado, e te encontrem, até porque em outro momento Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Por isso, ao olhar para Jesus e a contemplar Jesus, nós somos chamados também a buscar dentro de nós o nosso melhor, na força viva do Espírito Santo, permitir que a presença de Jesus seja cada dia mais forte e real em cada um de nós. Não se esqueça, Ele está com você em todo momento, em todo minuto. Não é só quando você vem no Pai das Misericórdias, não é só quando você vai para a missa, não é só quando você se coloca em oração no seu oratório, na sua casa, mas em todo momento Ele está com você, porque Ele é um Deus que salva, e para nos salvar Ele não nos deixa nem um minuto. Fecha um pouquinho os seus olhos, coloca a mão no teu coração e faz uma oração sincera agora, diante desse Deus que nos salva, desse Deus que é presente, desse Deus que é vivo no meio de nós. Faz uma oração sincera. Talvez hoje é o momento de reconhecer Ele como teu Salvador. Talvez você tenha colocado suas forças e suas melhores energias no teu trabalho, tem colocado sua força e suas melhores energias na busca pelo dinheiro, ou no prazer, ou na facilidade das coisas. Talvez você tenha perdido muita energia com as pessoas, e Deus, aquele que salva, Yeshua, Jesus, tem ficado em segundo plano. Quem sabe hoje é o dia de dizer: Jesus, eu quero te colocar no primeiro plano da minha vida, e eu quero que a minha vida seja norteada pela tua presença, pelo teu amor, porque se tu és o Deus que salva, e eu creio que tu és um Deus que salva, tu podes salvar a minha vida,
mas pode salvar também daqueles que estão ao meu redor e eu sei que precisam de Ti. Tu podes me salvar no meu trabalho, Tu podes me salvar nos meus relacionamentos que foram quebrados, Tu podes me salvar da minha dependência, Tu podes me salvar da minha fragilidade, Tu podes me salvar na afetividade, na sexualidade, Tu podes me salvar no meu entendimento, Tu podes me salvar até das minhas próprias teimosias, Tu podes me salvar das minhas más escolhas, Tu podes me salvar, Senhor, desse mundo de escuridão, para viver num mundo de luz, para viver no mundo que Tu sonhasses por mim e para mim, para viver, Senhor, na Tua graça. Senhor, é isso que eu Te peço hoje, nesse dia. Dá-me a graça de honrar o Teu nome, assim como nos ensinou o Padre Léo, assim como nos ensinou o Monsenhor Jonas, assim como tem nos ensinado muitos e muitas ao nosso redor, homens e mulheres de Deus, assim como testemunhou João, eu também quero testemunhar. Senhor, eu quero Te ver, eu quero Te experimentar, e eu quero contigo viver. E eu quero proclamar por esse mundo: sim, Jesus é o Filho de Deus. Não porque alguém disse, mas porque eu quero testemunhar na minha vida, experimentar na minha vida, Jesus, o Filho de Deus.